Grande Alisson Leandro Mascaro, querido professor, tudo bem? Querido Leonardo Atushi, boa tarde, tudo bem? Alegria revê-lo, rever a Daiane e a todas e todos que acompanham a TV 247. Vamos em frente. A gente tinha planejado, Alisson, falar sobre o Brasil no meio desse tabuleiro geopolítico global, né? E não podia ser no melhor dia, porque a gente está vivendo exatamente a demonstração, né, de que o Brasil está no centro dessa disputa internacional. Pela primeira vez, o ministro da Suprema Corte do Brasil é sancionado diretamente a mando do presidente dos Estados Unidos, né? A ordem veio do chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, mas também houve uma postagem do secretário do Tesouro, e o Alexandre de Moraes é sancionado como se ele fosse uma espécie de ditador no Brasil, na visão do Trump, né? Então o Brasil está em disputa, Alisson, e aí eu fiz só essa breve introdução para passar a bola novamente para você, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Mais uma vez, querido Leonardo, uma alegria muito grande voltar a ver você, Daiane, todas e todos aqui que acompanham a TV 247, no momento no qual a geopolítica acelera o seu tempo histórico. Geopolítica é uma análise política no plano global, no plano geral aqui, enfim, do globo terrestre, do mundo, portanto, as relações internacionais. Elas, via de regra, têm um tempo muito próprio. O tempo da geopolítica não é necessariamente o tempo da política nacional de cada país. O país tem eleição a cada X anos, 2, 4, coisas assim. O tempo geopolítico é diferente. Tanto assim que costuma ser o tempo geopolítico um tempo mais, eu diria, lento do que o tempo político. Faz 70, 80 anos que os Estados Unidos são potência hegemônica no mundo. Eles não eram antes quando era a Inglaterra, ou seja, o cálculo da geopolítica não é em geral por dias, por meses, por anos, é por décadas ou séculos. Então, potências são fortes ou são fracas por séculos. Portugal e Espanha eram potências nos séculos XV e XVI, até ficando no século XVII, XVIII, eventualmente. Demora muito para mudar um tempo geopolítico. No entanto, nós estamos vivendo uma aceleração desse tempo geopolítico. A própria desestruturação do modelo econômico do capitalismo dos Estados Unidos faz com que suas respostas tendam a ser mais afoitas, mais rápidas, eu diria, inclusive, mais desorganizadas. Vão tentando o que tem na frente para ver se conseguem restituir ainda esta condição de potência hegemônica, cortando outras potências ou outros blocos econômicos no mundo. Então, o que nós estamos vendo, de fato, não é um plano muito bem traçado, a partir do qual todas as etapas são previamente organizadas e, ao cabo, se chega a um resultado. O que estamos vendo é uma série de medidas, todas elas disponíveis já ao governo dos Estados Unidos, que são a potência imperialista do mundo, e estas armas estão sendo usadas conforme os fatos vão se dando. Efetivamente, esta aplicação de uma lei draconiana dos Estados Unidos em face do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, esta lei demonstra que os Estados Unidos não operarão na base de uma espécie de ameaça, uma espécie de gritaria a partir da qual depois, eventualmente, chegariam a uma zona de não ação ou de uma ação não tão impactante. Pelo que se revela, existe um arsenal que está sendo aqui aberto, está sendo usado, cada qual logo em seguida do outro. Então, esta eventual aplicação da majoração das importações brasileiras das exportações brasileiras, importações dos Estados Unidos do Brasil, se inicia, entra em vigência depois de amanhã. Então, a partir daí, nós temos o quê? Temos um dado a partir do qual nós já vamos antecipando um cenário não de desescalada, mas de escalada. 2 dias antes, fazerem esta sanção, mediante essa norma Magnitsky, queiram falar como queiram, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, isto é prova de que se está latindo mais alto do que se latiu anteriormente.
Não quero dizer que este latido represente sempre uma mordida, mas eventualmente já se percebe que o tempo não é de paz, não é bandeira branca em momento de guerra. Pelo contrário, é uma bandeira de cores de guerra, demonstrando então que os Estados Unidos estão, pelo menos já no plano de um certo espetáculo, estão chamando o Brasil para uma espécie de contenda na qual os Estados Unidos tendem ou tensionam ou imaginam que castigarão o próprio Brasil. Dito isso, Alisson, eu vou compartilhar aqui um tweet agora do Vladimir Safatli, que eu acho que está alinhado com isso que você acaba de falar. Ele fala assim, ó, o uso da lei Magnitsky para defender interesses mafiosos norte-americanos, impedindo magistrados brasileiros até de usar cartão de crédito, mostra como o capitalismo nada tem de global e descentralizado. Ele é territorial, extensão de interesses nacionais e imperiais, né? A gente está vivendo, assim, quer dizer, um imperialismo em estado bruto, né? E olha que interessante o primeiro comentário aqui do Thiago Chaves, aqui no tweet do Vladimir Safatli. Ele escreve, um império ruindo bem na frente dos nossos olhos, né? Aí eu acho que, pegando o tweet e a reação, eu te pergunto, o que aconteceu hoje é uma demonstração de força do império, de desespero, né? Quer dizer, como é que você vê as consequências dessa decisão? Eu penso que o momento presente, esta sanção feita ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF do Brasil, na figura de um de seus magistrados, e, portanto, esta sanção ao Estado brasileiro, porque seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo, seja pelo Judiciário, o que se está fazendo, então, é uma sanção a agentes públicos do Estado brasileiro, de tal modo que não é uma sanção a uma figura, pessoa aqui física, é uma sanção a um elemento na qualidade de agente estatal, de tal modo que é uma ação contra o Estado brasileiro, no caso. Pois bem, nós podemos perceber que o uso do porrete e não da cenoura, naquela ideia de carrots and sticks, quando se começa a abandonar a cenoura e passa a se fazer a política do porrete, obviamente é porque as armas do próprio império começam a falhar. Esta já é uma ação relativamente impotente. Toda vez que alguém não consegue construir caminhos por positividade, por, eu diria, encantamento, que seria o caso da cenoura, ou seja, por Hollywood, por uma forma de ideologia a partir da qual o brasileiro gostasse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a pátria de qualquer coisa que se queira inventar, liberdade ou riqueza ou algo assim. Quando já vai se esgotando esse arsenal de cenouras para dar para os povos do mundo, sobra o porrete. Então, isto sim é um sinal de fraqueza, é um sinal de que a reprodução econômica do capitalismo na sua instalação, na sua versão imperialista estadunidense, está falhando naquela modalidade de uma reprodução de longo prazo, porque está batendo, não está convencendo o mundo, está se colocando em contenda contra o mundo. Isto é uma dimensão. A outra dimensão este porrete, então, quer dizer que ele não dói porque é um país, é um imperialismo ferido, este dos Estados Unidos? Não. O porrete dos Estados Unidos, eventualmente, é o maior porrete que há no mundo. Ele tem não sei quantas bombas atômicas, ele tem um exército mais, eu diria, capaz de fazer maldade no mundo. E ele tem uma ideologia que sustenta esta posição imperial, a partir da qual ele se crê numa espécie de investidura, seja de Deus, seja da sorte, do azar, não sei do que faz com que ele possa agir no mundo inteiro. Ele crê que isto é muito natural, porque ele é superior ao resto do mundo. Portanto, este porrete dos Estados Unidos dói muito, é capaz de desestabilizar boa parte do mundo ou o mundo inteiro. Ele consegue, inclusive, desestabilizar relativamente até as economias da Rússia, da China, tanto é que essas economias têm que fazer uma espécie também de reorganização para dar conta de todos os impedimentos, de todos os bloqueios que os Estados Unidos façam, o Brasil também. Então, não se vai dizer aqui que não dói esse porrete porque o império está enfraquecido ou está agora em uma certa tendência de decadência ou queda.
Dói muito. No entanto, eu quero fazer aqui uma lógica um pouco maior do que essa, porque hoje aqui, querido Leonardo, eu vou me permitir fazer duas chaves de análise. Uma é a do plano geopolítico imediato do Brasil, que fazer, mas outra é o plano geopolítico mediato, não o imediato. O imediato, aquele que leva um pouco de médio prazo. Mas como é esta proposição aqui que foi dita pelo Leonardo logo agora há pouco, eu quero só explicar a todas e todos como é que se pode ler a geopolítica do imperialismo em médio prazo. 2008 houve uma enorme crise do capitalismo central, uma crise do mercado de derivativos, uma crise financeira, bancos quebraram, toda uma sequência de quebras do capitalismo central. Pois bem, de 2008 até agora, o capitalismo central quebrou a ponto dele ruir de uma vez só? Não. Ele teve o porrete suficiente para fazer com que, de 2008 até agora, já se vão aí 17 anos tentando aguentar este sistema no modo pelo qual ele está. Então, pode-se dizer que o imperialismo foi vitorioso no sentido de não se deixar destruir de uma vez só. Mas, ao mesmo tempo, de 2008 para cá, o que os Estados Unidos fizeram para ampliar a sua inserção dominante no imperialismo do mundo? Nada. Perderam legitimidade, perderam a cenoura, o porrete também não é tão porrete, porque chegou até aí em algumas das guerras ou então insurgências lá do Oriente Médio. Ele teve que chamar seus soldados de helicóptero para fugir, porque não davam conta do recado. Uma série de várias vezes, os Estados Unidos também não tiveram um porrete tão grande. Então, se olharmos de 2008 para cá, os Estados Unidos não conseguiram impedir o crescimento da China, não conseguiram impedir o crescimento da Rússia, tampouco o surgimento e uma certa primeira consolidação dos BRICS. Ou seja, o porrete se mantém. Ele, eventualmente, é suficiente para destruir países que são fracos, que é uma outra questão que daqui a pouco nós conversamos. O Brasil é um desses países. Mas, em termos gerais, não houve reversão do declínio. Pelo contrário, houve aceleração desse declínio. Alisson, muita coisa acontecendo enquanto a gente conversa. Eu vou trazer as notícias aqui em paralelo, né? Enquanto você falava, acaba de sair a notícia que o Donald Trump, então, assinou a ordem executiva impondo a tarifa de 50% contra o Brasil. Então, já é um fato. As pessoas esperavam que fosse no dia 1º, já está acontecendo no dia de hoje, dia 30, né? Vou ler esse comentário da Sandra também. Trump está mostrando como os Estados Unidos estão desesperados. E também houve a primeira manifestação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disse que, segundo uma matéria do Valor Econômico, ele disse a aliados, interlocutores, não é uma declaração oficial, que ele não tem nenhum bem, nenhum ativo nos Estados Unidos e que essa lei não o afetará. No entanto, na verdade, ela tem impacto sim, porque ele pode ser impedido, inclusive, de usar cartão de crédito, né? Eu vou trazer aqui o comentário do Luiz Parra, que fala: décadas e décadas do tempo geopolítico passaram, chegamos ao tempo da iminência da transformação geopolítica, em que nada mais reverte as ações históricas do Império e do Sul global, é mais ligeiro. Sobre essa aceleração, tem coisas interessantes acontecendo, né? Por exemplo, você falou, o Império não conseguiu impedir nem o crescimento da China nem da Rússia. Ontem a gente publicou uma matéria dizendo que mais de 50% das transações de comércio exterior da Rússia já são feitas em moeda local. A China está acelerando muito, quer dizer, esse movimento contra o Brasil, Alisson, pode acabar acelerando também a criação de um sistema financeiro alternativo ao sistema do Ocidente, né? Alternativo ao SWIFT. Quer dizer, então, as ações desesperadas do Império, elas não ficam sem reação. Mas, no entanto, enquanto essa reação não acontece, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que você imagina que vai reagir a burguesia brasileira, a classe dominante, a Faria Lima, né? Os bancos brasileiros? Lá, pô, isso aqui está ficando perigoso, não é melhor a gente chegar numa composição, numa conciliação? Porque, quer dizer, como é que vão agir em relação... Porque daqui a pouco não é só o Alexandre de Moraes, vão ser outras figuras também. Você não acha que a classe dominante brasileira tende a buscar uma composição com o porrete? Esta talvez seja a questão decisiva do presente momento do Brasil. Quando os Estados Unidos fazem uma aceleração desta reação impotente para tentar manter o imperialismo em face do crescimento da China e de outros países mais,
Quando se faz esta aceleração, no caso da China, quanto mais se tenta bater com porrete na China, mais a China se defende e tenta organizar uma lógica econômica, política e social que seja blindada desse porrete. Então, se por um acaso os Estados Unidos viessem a fazer e fizeram sanções por meio dessa mesma lei contra autoridades da China, e estas sanções impedissem o uso de cartão de crédito no plano internacional, a China, então, constrói um sistema próprio de cartões de crédito. Ela tem soberania, não só no sentido político, tem soberania econômica para dizer, tudo bem, vocês não querem que se use a bandeira de vocês estão impedindo um agente público do meu país de usar a bandeira internacional, eu crio uma bandeira internacional. A mesma coisa foi com a Rússia. Impediu a organização russa num sistema de trocas internacional, no SWIFT. A Rússia, então, foi vender e comprar de quem não estava no SWIFT. Então, abriu campos, mercados, transações, e ontem mesmo, 247 deu essa notícia, agora anda vendendo metade da sua exportação em rublo, enfim, comprando em rublo. Muito bem, tentou se resolver deste modo. Falta algo ao Brasil, em termos econômicos, para fazer uma coisa igual da China e da Rússia? Não falta nada, porque aqui temos, inclusive, água, terra, comida, enfim, temos uma organização econômica potencialmente suficiente. No entanto, falta tudo. Olhem agora a questão decisiva. Por quê? Nós temos agora aqui uma condição pela qual um ministro do Supremo Tribunal Federal foi sancionado por esta lei. Depois vem outro ministro, depois vem outra pessoa, vem o presidente Lula, enfim, a sequência é longa. Pois bem, nós poderíamos dizer, tudo bem, nós usamos cartões de crédito que não são das bandeiras dos Estados Unidos. Até existe no Brasil. Existe uma bandeira do Banco do Brasil, Elo. No entanto, se começarmos a usar essa bandeira Elo, o Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos. O Banco do Brasil transaciona, faz exportação e importação mediante dólar. Então, a bandeira de cartão de crédito que tem o Brasil tem e, ao mesmo tempo, não tem, porque está pronta, pode-se usar, só que para enfrentar o imperialismo, é preciso dizer, então, o Brasil toma a decisão de que terá um sistema bancário, um sistema financeiro, com os países que tenham tratamento livre, digno, respeitável com o próprio Brasil. E está cheio de países do mundo que poderia fazer essa transação. Volto a dizer, podemos transacionar com a China sem passar pelo dólar dos Estados Unidos. A moeda de lá com a moeda de cá, enfim, tem o Banco dos BRICS, tem uma série de potencialidades a serem desenvolvidas, tecnologicamente, inclusive, tem PIX, tem uma série de institutos aí a serem desenvolvidos. O problema é, na hora em que começamos a organizar um sistema, eu diria, financeiro nacional sem dependência dos Estados Unidos, a burguesia do Brasil quererá isso? A Faria Lima quererá uma coisa como essa? Também podemos dizer, poderia querer, porque os bancos do Brasil têm o maior lucro dentro do Brasil. É muito pouco o lucro que se tem por fora. Ontem, querido Leonardo, eu vi que um desses bancos de especuladores um pouco mais presentes comprou uma negociação, comprou uma rede bancária no Uruguai. Portanto, está em expansão. E esse banco tem agências e tem negócios na Argentina, Uruguai, México, Colômbia e alguns outros países mais. Representam 12% do negócio desse Banco do Brasil, ou seja, 88% são explorações, lucratividades que vêm internamente ao Brasil. 12 por 88, a conta é fácil. Bancos do Brasil, especuladores do Brasil, vivem do dinheiro do Brasil. Sangram, inclusive, esses juros extorsivos horrendos que são pagos a partir dos títulos da dívida pública do Brasil, Banco Central. Então, poderiam viver, mas querem poder viver explorando o povo brasileiro sem ver o Pato Donald, sem andar por Nova York pensando que estão na capital do mundo, querem eventualmente chegar em Paris e terem dificuldade de passar no cartão de crédito, porque lá os dois grandes cartões do mundo, eventualmente eles vão ter algum bloqueio, porque cartão do Banco do Brasil, provavelmente não é qualquer lugar de Paris que vai aceitar uma bandeirinha como essa, ou eventualmente nenhum lugar de Paris aceita uma bandeirinha como tal. Ele vai aceitar carregar euro para pagar no dinheirinho. Então, efetivamente, tem uma tendência da burguesia do Brasil
a querer ser profundamente submissa e lacaia dos Estados Unidos. Agora, recursos nós temos, possibilidades nós temos. A China e a Rússia também tiveram e fizeram. Temos soberania econômica, temos ideologia suficiente da nossa classe burguesa para fazer isso. E mais que isso, se a burguesia não tivesse essa ideologia, temos povo cultivado ideologicamente para fazer essa luta? Nós não temos. O povo levanta a bandeira dos Estados Unidos. Então, infelizmente, enquanto o Pato Donald estiver na nossa cabeça e o que está na nossa carteira como cartão de crédito é uma bandeirinha dos Estados Unidos, nós temos dificuldade de fazer aquilo que seria possível fazer. Alisson, olha só, tem coisas que pareciam impossíveis, mas que talvez não sejam, né? Márcio Oliveira aqui, ó. Alisson Mascaro, muito bom Oliveira e ouvir aqui. Essa pergunta do Antônio Ribeiro, né? As reservas brasileiras correm risco? Depois do que aconteceu hoje, na minha opinião, elas correm risco sim. Quer dizer, como é uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil, eu não me surpreenderei se o governo estadunidense decidir simplesmente roubar ou congelar as reservas brasileiras numa escalada, como já foi feito, né, com o ouro da Venezuela, com as reservas internacionais da Rússia. Isso também pode ser um gesto desesperado que provoque também o abandono definitivo do dólar. Mas também tem muitos países que abraçam o dólar, os países submissos, né? Eu vou te passar para falar sobre isso, mas antes eu quero compartilhar aqui, porque essa está sendo uma live histórica, muito importante, o que foi publicado nesse momento pela Casa Branca, né? Está aqui, o presidente Donald Trump, ele fala endereça, né, o que ele chama de ameaças aos Estados Unidos a partir do governo brasileiro. Então, ele declara um estado de emergência para impor as sanções ao Brasil e diz que o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, é um governo hostil ao governo dos Estados Unidos. É uma escalada que vai muito além dessa lei Magnitsky aí contra o Alexandre de Moraes. É um Trump alucinado, surtado, mas que parece que está indo às últimas consequências contra o Brasil, Alisson. Sim. Em primeiro lugar, estas ameaças do presidente Trump dos Estados Unidos ao presidente Lula engrandecem enormemente o presidente Lula. Enfim, termos inimigos é algo notável da grandeza de luta. Enfim, sabem as queridas companheiras e companheiros que me acompanham o quanto eu tive que passar por esse tempo por uma perseguição atroz. Enfim, e via de regra não se perseguiria cachorro morto, não se perseguiria voz que não se escuta, e também, se o presidente Lula, digo aqui, fosse alguém cujas ações não representassem um símbolo de ameaça, e o Brasil, ele próprio, não fosse o país que eventualmente não se faria tudo isso que se fez. Observemos nós o que a União Europeia fez esta semana mesmo, ou no final de semana passada, mas se eu não me engano foi segunda-feira, o que fez em termos de condição lacaia dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos aumentaram suas taxas para um nível absurdo, a União Europeia abanou o rabo, ao final ficou pelo meio termo, e o meio termo já é absurdo. Então, uma condição, eu diria, altiva, irrita. Uma condição de luta irrita o Império. O Império tem tentáculos, enfim, ONGs, eu quero aqui dizer hoje, porque neste mês as investigações que estão correndo das minhas questões descobriram conexões com ONGs imperialistas, da perseguição que eu sofri. Estas ONGs preparam um terreno, porque quando vêm os Estados Unidos e dão esta porretada em cima do Brasil, não creiam as senhoras e os senhores que não haverá ONGs imperialistas aqui no Brasil que vão dizer, temos que pensar direito, não podemos esgarçar, porque essa gente come nas mãos dos Estados Unidos e, eventualmente, recebe em dólar. Então, o que eu estou dizendo é que nós temos aqui um quadro a partir do qual a nossa consciência, a nossa ideologia, todo este movimento das ideias não tem soberania, porque muita gente no Brasil pensa com a cabeça dos Estados Unidos. Muita gente do Brasil é lacaia. Olhem para a Faria Lima, olhem como é que restaurante nas imediações da Faria Lima, loja, chama shopping center, um local no qual existe lá um centro comercial. Nós falamos em inglês.
aquilo que poderíamos falar em português. Alguém vai dizer, mas o inglês é uma língua mais aperfeiçoada do que o português. O português descende do latim, o inglês é língua bárbara. Então, não tenho o que dizer daqui que o português tenha vergonha. Tivemos Camões, enfim, tivemos Sá de Miranda, no tempo do Camões, gente espetacular, ninguém nem lembra quem é Sá de Miranda. Então, o que estou dizendo é que nós temos uma história, poderíamos cultivar nossa língua, poderíamos cultivar nosso orgulho brasileiro. No entanto, nós somos marcados por esta conexão muito dependente dos Estados Unidos. Nesse momento em que se dá esse enfrentamento, nós já sabemos de antemão algumas questões, quais sejam. O presidente Lula dificilmente, ou para dizer aqui de modo redondo, absolutamente não é homem de baixar a cabeça do símbolo que ele é. Foi preso 580 dias, preso numa perseguição atroz desse lavajatismo desgraçado, porque eu estou aqui mais uma vez falando o que falei a vida inteira contra a Lava Jato, passei por uma Lava Jato, eu próprio, enfim, Atuche, querido, que é, eu volto a dizer aqui, o Émile Zola do século XXI do Brasil, sabe e levou à frente este combate a essa Lava Jato. Então, o presidente Lula não baixou a cabeça, não chorou, nada disso, enfrentou. No momento presente, será a mesma coisa. Não se espera que ele vá ligar para o Donald Trump e vá dizer, por favor, pelo amor de Deus. Isto, em hipótese qualquer, é um homem digno, tem uma estampa pessoal de dignidade. Foi preso não sei quantas vezes, desde o tempo da ditadura, quanto a isso, ok. Ao mesmo tempo, é um homem que não chama a sociedade à consciência ideológica. Mobiliza, age, maneja o que tem na mão. É um negociador, é um sindicalista, não é um líder revolucionário, não é marxista, não tem consciência de que a crise é a oportunidade de transformação social. Tem cabeça de sindicalista, crise é a oportunidade de chegar a um consenso, meio termo. Então, o presidente Lula não abaixa a cabeça e, ao mesmo tempo, não organiza uma ruptura social com o imperialismo. Ele vai tentar organizar as peças que tem sem mobilizar demais a sociedade, porque efetivamente crê que com um acordo, com um consenso, se chega lá. Não se chega. Esse é um enorme defeito da formação do presidente Lula. Não ter um horizonte marxista, não ter um horizonte revolucionário, não ter um horizonte socialista. De tal modo que, se ele puder usar o Banco do Brasil e expandir o cartão Elo, ele vai usar. Se ele puder chamar o agro e falar para o agro, vamos tentar exportar agora para a Tailândia, vamos tentar exportar para não sei que país aí que eventualmente compre de nós, ele vai fazer tudo isso em favor, inclusive, do agro nacional. Agora, chamar a bandeira de dizer acaba o imperialismo, dificilmente nós vamos ouvir isso do presidente Lula. Pode acontecer? Pode, se os Estados Unidos escalarem tanto este ato imperialista que só reste esta opção para o presidente Lula, e é possível. Leonardo Atushi, meu querido Leonardo, disse agora há pouco que os Estados Unidos podem, inclusive, caçar, podem fazer qualquer procedimento para sequestrar as reservas do Brasil nos Estados Unidos ou países aliados ao sistema estadunidense com o dólar. Isso tudo é possível. Então, efetivamente, o que estou dizendo é que, se escalar demais, nós seremos chamados a mobilizar o povo. Nesta hora, nós precisamos de um microfone como este da TV 247. Porque nessa hora a gente precisa chegar para o povo e dizer: precisamos organizar um país que não seja refém dos achaques ou deste modus operandi horrendo que é dos Estados Unidos e do seu governo atualmente de Donald Trump. Então, é preciso eventualmente estar preparado, porque será necessário levantar a voz. E agora, né, Alisson, é o momento de ver quem está a favor e contra o Brasil. Isso vai ficar muito transparente, né? Vamos ouvir aqui o presidente Lula, um vídeo aqui de 1 minuto, um trecho de uma entrevista que ele concedeu no dia de hoje. Quando eu vi a carta do presidente Trump, colocando como condição sine qua non, sabe, de que era preciso parar com o processo contra o Bolsonaro imediatamente, possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. Aqui são 3 poderes totalmente autônomos. Primeiro, porque o Brasil tem uma Constituição. E esse presidente está sendo julgado pela Suprema Corte Brasileira com total direito de defesa. Porque as acusações
não são feitas pelo governo. As acusações são feitas pelas delações de amigos generais e coronéis, sabe, de dentro do governo Bolsonaro, e a acusação é feita pela Procuradoria-Geral da República, que tem total autonomia. E, para mim, o processo tem que transcorrer livremente, sem intromissão da política nesse processo. Aqui no Brasil, a lei é para todo mundo. Tá aí, Alisson, quer dizer, o presidente Lula afirmando a independência entre os poderes, enfim, quer dizer, o absurdo, né, de você ter sanção econômica para atacar o judiciário de um outro país, mas eu acho que o discurso vai ter que ir além, assim, quer dizer, dessa baixa frequência, né, quer dizer, eu acho, sei lá, dando aqui um pitaco, né, é uma guerra declarada ao Brasil, como está dizendo aqui a professora Denise. Agora é hora de convocar talvez uma rede nacional, né, cadeia nacional de rádio e TV, para dizer, olha, que no dia de hoje o governo dos Estados Unidos agrediu o Brasil. É uma situação de guerra, né? E aí, quer dizer, como agir diante disso é a questão. Não sei se vai ser o suficiente, né, esse tipo de colocação, no sentido de, olha, os poderes são independentes, porque eles estão escalando. E depois eu vou trazer mais uma informação, que aqui é a nota postada pelo Eduardo Bolsonaro, dizendo, olha, a dor imposta ao Brasil será insuportável, né? Então, se eles estão jogando com essas armas, eu acho que o Lula tem que mobilizar as suas tropas também. Diga, Alisson. Eu penso que é fundamental que se aumente o grau de mobilização ideológica do Brasil. Os Estados Unidos não pararão aí. Isso não é um procedimento simbólico. É muito fácil para os Estados Unidos tomar um país de exemplo. Ele não pegará um país europeu para castigá-lo. Os países europeus são muito grudados nos Estados Unidos, são parte do sistema OTAN, são parte de toda, eu diria, do xerox, do imediato, do dúplice dos Estados Unidos. Então, não vão castigar a França, não tem razão para isso. Muito menos a Inglaterra, a Alemanha, se castigarem demais, quem sabe o povo acorda um dia e resolve dar o braço para a Rússia e não bater na Rússia. Então, não é por lá que vão bater. Bater em país pequenininho, eles batem todo dia. Só que também não dão exemplo. Enfim, está cheio de país pequeno apanhando. A nossa população palestina, vivendo a tragédia do genocídio que está vivendo, não moveu o mundo para que parassem os Estados Unidos com este apoio a essa máquina de destruição que se faz em relação à Palestina. Então, um país pequeno pode destruir, que não para a geopolítica. O Brasil é, eventualmente, o único país do mundo que é grande, cujos elementos dominantes do país têm cabeça do imperialismo e não tem cabeça soberana, porque o Irã, mais ou menos a burguesia iraniana, tem cabeça nacionalista. China e Rússia, que dirá, então, esses povos que passaram por revoluções, tiveram... o Irã também, não revolução socialista, uma revolução até conservadora, mas nacionalista. Então, nacionalismo nos três, revoluções socialistas nos dois maiores. O Brasil não passou por nada disso. O que o Brasil teve de revolução foi contra-revoluções. Foram contra-revoluções para não deixar o país se perder à esquerda. 1964 não é nenhuma revolução redentora, como se tentou dizer. É uma contra-revolução de baixíssimo nível, do estilo quartelada, do estilo mais, enfim, dantesco. Enfim, podemos simbolizar na figura do Costa e Silva. Enfim, é isso aí o que tivemos. E acabou com João Figueiredo, enfim, que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, o Brasil é sabido pelos Estados Unidos que o Brasil não tem uma classe burguesa soberana. A cabeça do Brasil é toda permeada pelos Estados Unidos. O exército do Brasil, as forças armadas do Brasil, não são defensoras do Brasil, são defensoras do acoplamento do Brasil aos Estados Unidos. Se tem tudo isso marcado, e mais um dado, se a Globo é defensora dos Estados Unidos contra o Brasil, se os meios de comunicação de massa, via de regra, são defensores dos Estados Unidos sobre o Brasil, e se até temos aqui uma espécie de domínio do mercado financeiro em tantos órgãos de comunicação do Brasil, porque é bom que se lembre que tem até jornal, que no final das contas é mercado financeiro, revista, que no final das contas é dominado pelo mercado financeiro, TV de internet, não sei quantos mais. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, nesse quadro, na hora que fecha tudo, sobra pouco. Sobram os microfones de sempre. E na falta de microfone vai megafone. Então, é chegado o momento no qual, eventualmente,
o presidente Lula vai ter que acelerar um processo de andamento à esquerda, porque na base do consenso ele não consegue levar uma contradição que, se os Estados Unidos dobrarem um pouco mais a aposta, o Brasil será obrigado também a abraçar China, Rússia e aquilo que se chamava antigamente de terceiro mundo e começar a fazer negócio com essa gente e começar a viver feliz com Angola, Moçambique, Índia, China, Rússia, Vietnã e adjacências. Eu penso que ia chegar nesse momento. Venezuela também, porque a gente está com jornalista nesse momento a gente tem um editor nosso em Caracas, no momento da celebração dos 20 anos da Telesur, e o Nicolás Maduro, o presidente, vai falar. Certamente o Brasil vai ser o tema, não sei se o tema central, mas um tema importante. E eu tenho certeza de que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, irá se solidarizar ao Brasil. Como é que você acha que devem se colocar as relações Brasil e Venezuela a partir de agora? Explica-se com isso, Leonardo, você me dá a chance de poder fazer aqui um avanço nessa reflexão. A Venezuela é o exemplo mais marcante da contradição política que o Brasil vive no presente momento. A exponenciação do que Donald Trump faz em relação ao Estado brasileiro, seja em face do governo do presidente Lula, ou seja em face do STF, agora representado na figura do ministro Alexandre de Moraes, mas faz uma semana e meia, com esta suspensão de vistos para 8 dos 11 ministros, se revela que também não é só para um ministro, é para 8 dos 11, segundo esta conta estadunidense. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que os Estados Unidos têm dois polos, os dois são hegemônicos, imperialistas, os dois são diferentes em metade das questões, mas são iguais na base, que são o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas se percebe um dado, eu diria, de muita tristeza e de muita fragilidade para o Brasil. O presidente Lula ter rasgado a história de anos com os vínculos com a Venezuela, governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, que apoiou o presidente Lula em momentos extremos da perseguição dele, ter feito esta ingratidão a Nicolás Maduro e a Venezuela, que eu lembro, no tempo da pandemia, quando este escalabro de governo que tínhamos matava gente em Manaus à vontade, por falta de oxigênio, enviou oxigênio ao Amazonas, a Manaus. Tudo isso foi esquecido e o Brasil rasgou qualquer protocolo e abandonou a Venezuela. Isto se deveu ao fato de que o presidente Lula só voltou ao governo graças a um grande pacto imperialista dos Estados Unidos, mediado, organizado pela fração do Partido Democrata. Então, era Biden, era essa gente, que fez com que o exército do Brasil, os militares do Brasil, não avançassem no golpe. Sendo Biden lá, mandou o recado, não dei um golpe. Aí ficaram nestas tentativas dessa gente aí que nós estamos vendo agora sendo julgadas, dessa gente sendo julgada, e não chegaram ao golpe efetivo. Pois bem, o que estou dizendo é que o governo Lula chegou a poder reassumir o mandato, assumir um novo mandato, porque ele se vinculou, se subordinou à política imperialista do Partido Democrata. E com isto, ele sangrou a Venezuela. Ele deu a Venezuela de presente. Algo que foi chocante pela tradição de Itamaraty. E agora, quando os Estados Unidos cambiaram de democrata para republicano e vieram com um porrete inteiro em cima do Brasil, o Brasil percebeu que fez uma política, eu diria, eu xingaria um palhaço se dissesse de palhaço, mas é uma política de fancaria, e esta política, então, faz com que o Brasil não saiba o que fazer com este país, historicamente amigo, cuja esquerda era amiga da esquerda do Brasil, e que a esquerda do Brasil está no governo traído. E curiosamente, Alisson, os Estados Unidos estão numa relação de até eventuais parcerias com a Venezuela e hostilidade em relação ao Brasil. Quer dizer, então, quem passou a fazer parte do eixo do mal agora, nesse momento, é o Brasil, na visão imperialista, e nem tanto a Venezuela, né? Porque agora há a exploração de petróleo lá da Chevron na Venezuela. É uma situação... que a Venezuela é alvo, tanto quanto é o Brasil, enfim, é muito pouca a chave eu diria, de dilatação para a Venezuela. É tanto alvo quanto o Brasil,
não custa demais para os Estados Unidos, enfim, não está no momento de pico de necessidade de petróleo, enfim, a guerra do Irã não explodiu, então mais ou menos dá para sangrar a Venezuela do jeito que sangra, só que o problema nosso é o Brasil. Agora o Brasil tem que ter a Venezuela do lado. E o Brasil impediu a Venezuela de entrar no BRICS. E se a Venezuela estivesse no BRICS, nós teríamos mais força, porque no Ocidente só tem Brasil com peso no BRICS. A Cuba está se associando, está se juntando, mas só tem o Brasil de peso, eu diria, efetivo, numa hora em que precisa romper relações negociais com os Estados Unidos. A Venezuela ajudaria com o petróleo, porque petróleo, dólar é a moeda líquida do mundo. Na falta de dólar vai o quê? Petróleo e ouro. E a Venezuela não tem, eventualmente, tanto ouro, mas tem petróleo. Então, nesse momento, faz falta. Agora, como é que o Brasil faz essa espécie de passagem com a mão assim e pede desculpa? Eu diria, inclusive, que tem que fazer o mais rápido possível. Não tem que fazer assim. Tem que tirar a mão do rosto, chegar a Nicolás Maduro e dizer: erramos e queremos andar juntos. Pois é, eu acho que a Venezuela aceitaria de bom grado. Sandra Bueno. Léo, professor, tem como bloquear Visa e Master por aqui? Em tese poderia, né? Só que isso aí seria, na verdade, comprar uma briga com toda a classe média brasileira que usa cartão de crédito, viaja para os Estados Unidos também. Então, na minha opinião, seria uma coisa que o Brasil jamais cogitaria. Mas, em tese, agora não se usa mais esses cartões. Vamos usar, então, sei lá, Union Pay, que está chegando da China, né? Eu estou dizendo isso, Alisson, para a gente chegar num outro ponto aqui que eu quero trazer para você, né? A Juliana também dizendo, uma excelente entrevista, análise fundamental do Alisson sobre o cenário geopolítico atual. Eu quero te perguntar, Alisson, o que o Brasil pode esperar efetivamente do BRICS agora que ele é o alvo dessa agressão? E antes de você responder, a Joara perguntando o que vocês pensam do artigo do New York Times, é a entrevista que o Lula concedeu em que ele está dizendo que não vai obedecer ordens do Donald Trump, né? Mas, diga, Alisson, o que o Brasil pode esperar de Rússia, China, enfim, efetivamente? Eu penso que o presidente Lula, pela história da sua formação, ele encontrou, neste momento, a mais impressionante plataforma para uma ação grandiosa. Dificilmente o presidente Lula, pela sua formação, arrancaria, pela própria consciência, decisão política, horizonte de vontade, ele arrancaria a mobilização do povo brasileiro. Porque ele é tendente ao conservadorismo do acordo. Ele é de uma esquerda sindicalista, eu volto a dizer, não é de uma esquerda revolucionária. E não adianta dizer, tem mais defeito, mais virtude. Ser de esquerda sindicalista permite esse trânsito direto para o capital. Ser de esquerda revolucionária, não. Ao mesmo tempo, a esquerda revolucionária tem todos os problemas que são da necessidade de organizar a classe trabalhadora. Não ganha eleição. Sendo dessa esquerda conservadora, é até possível ganhar a eleição, que foi o que aconteceu. Várias vezes com ele e 2 vezes com a presidenta Dilma. Pois bem, o que estou dizendo é que a tendência do presidente Lula não é a de arrancar a luta social, porque é necessário arrancá-la. Só que, nesse momento, não é por causa dele, da vontade dele, ou do governo, da consciência política do governo, que também é baixa, não é consciência de esquerda revolucionária. Enfim, via de regra, quem tem mais posição à esquerda é tirado. Pois bem, o que se tem é uma necessidade social de reorganizar o país. Então, por causa da necessidade, é chegado o momento, eventualmente, de semana que vem, o presidente Lula, mais o vice-presidente Geraldo Alckmin, mais o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, mais um punhado de gente, chamar em Brasília, não são somente lideranças do agro, porque lideranças são as pessoas de sempre, de extrema-direita, advém da antiga UDR, e etc. e tal. Eu estou dizendo de chamar o produtor. Vamos pegar 20 pessoas do Mato Grosso, mais 20 de São Paulo, mais 10 do Paraná, não sei quantos, não sei de onde. Vamos juntar em Brasília. Toda essa gente, vamos dizer, olha, não tem mais jeito, precisamos exportar, nossa exportação é para a China, basicamente, para outros países. Nós vamos tentar fazer com que, na dificuldade de exportar laranja e café e qualquer coisa dessas, nós vamos tentar redirecionar para onde der. Não deu para redirecionar. Infelizmente, vamos dar laranja para a criança brasileira na escola pública. Por que infelizmente? Porque era melhor dar a laranja e não o extrato químico industrializado da laranja, que é o que o estadunidense toma e por causa disso ele está obeso. Vamos dar para as crianças do Brasil. Eu vou comprar de vocês. É a ação Getúlio Vargas. Quebrou o café brasileiro? Tudo bem, eu compro e queimo. Mas não precisa queimar café dessa vez e suco de laranja.
Dá para as crianças. Quanta merenda escolar era péssima no Brasil, vamos dar suco de laranja para as crianças. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que era a chance extraordinária do presidente Lula poder dar esse passo. Leonardo, se você me permite, muito raro eu falo de experiências minhas, pessoais, imediatas, sobre esse assunto. Faz 10 minutos antes de começar a entrevista, eu estava conversando com pessoas aqui do setor agro do interior de São Paulo, e essas pessoas estavam dizendo o governo Tarcísio não chamou até agora os agricultores industriais do agro do interior de São Paulo para conversas. E eles estão chocados, porque eles são todos antipetistas, eles são de direita declarada. Só que eles não têm interlocução, parou. Enfim, o governo do Estado não está fazendo nada pela classe dos produtores agrícolas de São Paulo. Então, é a chance. Neste momento, estou contando porque eu acabei de escutar isso 10 minutos antes de eu começar a entrevista. Estava tomando um café com representantes desse setor que me contaram uma coisa como essa. É o momento de darmos um passo e chamarmos essa gente. Ou seja, o presidente Lula, neste sentido, ele não é expert. Vai dizer, vamos tentar fazer uma bandeira nacional de cartão de crédito, vamos tentar acelerar o PIX. Ah, mas eu gosto muito de viajar para Buenos Aires. Vamos tentar conversar para ver se o Milei aceita PIX. O Milei não vai aceitar PIX. Mas vamos tentar ver se uma associação comercial de Buenos Aires aceita, porque aí é diferente. Aí não é ideologia. A associação comercial quer vender para turista do Brasil. Nisso, vai criando uma ideia. O PIX é nosso, o PIX expandiu. Agora o PIX chegou no Paraguai, chegou no Uruguai. De repente consegue com Portugal, porque país pátria-mãe, qualquer coisa que você queira dizer ideologicamente, a pessoa já sente que em Portugal ela paga com PIX. Nisso vai restituindo a possibilidade de ter setores da sociedade brasileira, setores produtivos, econômicos, burgueses, junto com o povo nesse horizonte. Então, efetivamente, penso aqui que este momento é virtuoso para o presidente Lula. Já que ele não consegue construir enfrentamento por vontade, a ocasião fez a condição. Você tocou no ponto central, porque, na verdade, agora ele não tem alternativa também, né? Ou enfrenta, né? Não tem jeito. Agora, a possibilidade de ação política do presidente Lula vai se encurtar muito e o tempo histórico, inclusive, do governo vai se acelerar. Porque, observemos nós, foram 2 anos e meio, estamos agora em julho para agosto de 2025. 23 inteiro, 24 inteiro, metade de 25. Foram 2 anos e meio de tentativa plácida. Só que tem um ponto decisivo, querido Leonardo, queridas e queridos. Qual é o ponto decisivo? O presidente Lula poderia voar. Poderia ser este momento o equivalente à crise de 2008. E todas lembram como o presidente Lula voou em 2008. Por quê? Ele tinha uma cabeça pensante da economia, o ministro Guido Mantega, que tinha cabeça de desenvolvimentismo. Juntou com a futura candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, revolucionária marxista no passado e cabeça de desenvolvimentismo, o governo Lula ficou virtuoso. O presidente Lula tem as mesmas possibilidades hoje de fazer, a partir do que se tem, uma virtude de crescimento do país. Vender para, volto a dizer, para país que nem se imagina, chegar em Angola, imagine que seria vender produtos para os angolanos, para os moçambicanos, para, enfim, a lista é imensa de países. Para a Venezuela, para todo lado. Pois bem, sabe qual é o problema único do presidente Lula? É que, neste momento, ele é ainda mais refém dos especuladores do mercado financeiro. Teto de gastos. O problema é o teto de gastos. Porque se ele gasta um pouco mais, ele reorganiza inteiramente a economia nacional. Quanto o produtor de laranja quebra em não vender para os Estados Unidos? Quebra na base de X bilhões. Não chega, não sei quanto quebra. Mas, enfim, X. Tudo bem. Eu compro e dou para a merenda escolar. Quanto ele vai gastar? Este X. Ele pode fazer isso? Ele pode facilmente. A economia ativa, uma série de coisas acontece nesse sentido. Qual é o problema? Teto de gastos. Só que não seria problema. Ele poderia revogar a norma do teto de gastos. Ele pode, inclusive. É muito fácil fazer isso. Por que não faz? Porque a Faria Lima faz sabotagem. Porque aí os especuladores e grandes bancos do Brasil fazem sabotagem, o risco do Brasil dobra numa semana, a economia fica em frangalhos e tudo que sabemos. Ou seja, o presidente Lula só tem um inimigo, é o único hoje. Ele conseguiu a proeza, não ele,
As condições fizeram isso, fizeram com que o agro, neste momento, precisasse beijar a mão do presidente Lula. Até o agro. Só tem um problema. Qual é? Faria Lima, mercado financeiro. Porque ele tem que rasgar o teto dos gastos. Se ele tiver esta coragem, ele surfa no dia de hoje como ele surfou em 2008. Ele terá essa coragem? Nós rasgaremos o pacto com a Faria Lima se fizermos. A soberania do Brasil está resgatada. O Brasil pode crescer 20 anos a partir daí e pode haver grande sucesso. Se não fizermos, é um governo que vai morder e assoprar. Então, o principal problema não é a agro, o principal problema não é aonde vai vender avião. Tem condição de achar país para vender avião, tem condição de fazer plano de financiamento com, volto a falar, com Guiné-Bissau para vender avião da Embraer, Cabo Verde, uma série de locais do mundo. Timor-Leste precisa ter frota aérea, país que fala só português, só estou dando exemplo aqui que dirá outros países. Tudo isso tem condição, financiar, organizar, etc. E tal. A Embraer consegue viver se o Brasil financiar, só que precisa do quê? Romper o teto dos gastos. Fará isso. Então, o inimigo do Brasil nem é a contradição principal, todo mundo é inimigo sendo classe burguesa, mas a contradição principal é o mercado financeiro. Se o presidente Lula enfrentar o mercado financeiro, o Brasil cresce 30 anos. Vamos botar aqui, então, Alisson, a ameaça aqui explícita, né, feita pelo Eduardo Bolsonaro. Ele está dizendo em nota, ele comemorou a sanção a Alexandre de Moraes, disse que o custo será insuportável para o Brasil, né? Ele, na verdade, fala como se, de fato, fosse um cidadão de um outro país, né? Então está lá dizendo, chegou a falar até teatro falho, falar o meu chefe, Donald Trump, chegou a falar a minha Constituição, etc. e tal, dos Estados Unidos, né? E se o custo, de fato, se tornar alto, né? Quer dizer, você acha que o presidente Lula tem condição de arrastar a maioria da população brasileira para um período de sacrifício? Em primeiro lugar, sacrifício, custo e esperança. Isabel Perides, obrigado pela mensagem. Em seu nome, eu quero cumprimentar todas e todos que me dão força para esta volta. Em nome do Leonardo, querido, eu volto a dizer, é exemplo que a história do Brasil vai contar. Exemplo de brasileiro que luta por um país transformado. Obrigado, querido Leonardo. Obrigado, Isabel. Muito, muito, muito. Obrigado pelos chocolates, Isabel. A Isabel, nesse período todo meu, me enviou alguns chocolates amargos, gostosos, e eu fico muito emocionado com isso. E todas e todos que me ampararam nesse momento. Este cidadão, filho do Bolsonaro, diz que a punição é pouca e vai sofrer muito mais ainda. Ranger de dentes. Agora eu quero dizer a todas e todos vocês, isto agora é a reflexão filosófica. A extrema-direita fascista, que é representada aqui por esse cidadão, essa extrema-direita promete e cumpre entregar chicote no lombo do povo. É isso que eles estão fazendo. E aí, o governo do Brasil e o país tem que administrar a chicotada que recebe. Tem que desviar um pouco, tem que ver se tem um escudo para se defender do chicote, é isso aí. Vai levar muita pancada para tentar se defender de uma desgraça como essa, semeada pela extrema-direita. Só que pasmem, porque este é o ponto central. Os liberais são castigadores do mesmo jeito que são os fascistas reacionários de extrema-direita. Porque os liberais, que são a outra fração, Faria Lima, neoliberais, mercado financeiro, essa gente das ONGs imperialistas que recebem dinheiro dos Estados Unidos, essa gente aí desses órgãos de imprensa que fingem ser de esquerda, mas são imperialistas. Essa gente chicoteia o nosso povo porque o presidente Lula poderia fazer um câmbio soberano do governo, um câmbio à esquerda, mas tem teto de gastos. Se romper com o teto dos gastos, que pode romper em um segundo, juridicamente pode, vão elevar o custo do Brasil. A Globo vai fazer campanha de alarme ou qualquer coisa dessa. Então, liberais, vocês também são punitivistas. Vocês também são moralistas, hipócritas. Vocês querem que o povo morra. Então, eu estou dizendo que este Eduardo Bolsonaro, que está anunciando que sofreremos muito mais, quando os liberais dizem assim para o presidente Lula, não pode romper o teto dos gastos, não pode comprar o avião da Embraer. Eu vou dar um exemplo aqui.
cidade de Barra, na Bahia, é uma cidade antiquíssima, do século XVIII, XIX, histórica, não tem avião que vai para lá. Xique, do lado de Barra, não tem avião. Tem uma tal de Santo Inácio, a terra é a cidade perdida das lendas históricas do universo, cidade do ouro, não tem avião que chega para lá. Imagine que a Embraer perca 70 aviões de venda para os Estados Unidos. O presidente Lula diga assim: eu vou montar uma empresa aérea brasileira, nacional mesmo, e eu vou comprar esses 70 aviões. Vai fazer ligação Xique, São Bom Jesus da Barra com Salvador, vai fazer ligação de Uruguaiana com Porto Alegre, vai fazer ligação de Marabá com Belém, vai ser uma beleza. Enfim, eu estou dizendo que o Brasil comporta internamente 70 aviões. Minha cidade, Natal, Catanduva, comportaria uma linha diária para São Paulo, mas não tem avião para isso. Araraquara não tem avião, São Carlos não tem ligação aérea. Ou seja, para dizer do interior rico de São Paulo, 70 aviões o Brasil absorve. Só que para isso o presidente Lula precisa comprar os aviões, porque não permitem teto dos gastos. Então, liberais, vocês que fazem colóquios nas universidades para discutir como o Trump é maligno e esse Eduardo Bolsonaro também vocês é que estão impedindo de salvar o país. Porque tem aonde enfiar avião. Vende 30 dos 70 dos Estados Unidos para o exterior, mais 40 fica para uma empresa brasileira, ou para que já estão, etc. O que eu estou dizendo é que os liberais matam o povo como também matam os reacionários. Então, eu não quero só que este cidadão que o povo chama de bananinha, eu não quero só que ele seja a representação do maligno. A Faria Lima é tão maligna quanto esse cara, só que a Faria Lima paga uma ONG para fazer um colóquio para discutir, nossa, como os Estados Unidos estão em crise civilizatória. E o Partido Democrata não é a crise? E essa gente liberal do Brasil não é a crise também? Então, meus queridos, minhas queridas, companheiras e companheiros, é o povo brasileiro que nos resta, é essa gente que fala seja, que fala pelo singular, que erra a pronúncia, essa gente que está passando fome, é o entregador de aplicativo, é a pessoa que está cortando cana, essa gente é que a gente tem que salvar. Se o agro não quiser vir com isso, que o presidente Lula compre todas as fazendas do latifúndio e dê para a Embrapa. Enfim, mas a gente começa a produzir para aquilo que necessita. E se o mercado financeiro também começa a custar demais, está na hora de começar a expropriar o mercado financeiro do Brasil. Em 3 tempos, é o mundo que vai querer o cartão de crédito do Brasil e não o Brasil que vai ficar refém de cartão de crédito dos outros. Mas aí é quase uma revolução, né? Quer dizer, você está convocando o Brasil a passar por uma revolução ou capitulação, né? É isso que está colocado aí. No final das contas, só sobrará essa hipótese. Só sobrará essa hipótese. Agora que a gente vai ver, vamos dizer assim, a onça beber água, né? Carmen Souza está dizendo que bom vê-lo, professor, sempre lúcido e inteligente. Alisson, acho que como a gente está vivendo essa aceleração do tempo histórico, eu acho que a gente não vai conseguir ficar um mês sem se falar aqui não. Então, te agradeço bastante aí por essa entrevista de hoje. E vamos em frente, porque tem muita notícia acontecendo. Vamos trazer a Daiane aqui de volta e os convidados dela. Obrigado, Alisson, mais uma vez. Agradecer, Leonardo, querido, mais uma vez. Amanhã eu tenho uma conferência para uma universidade pública que será aberta e quem for às minhas redes sociais, joga meu nome lá, Alisson Mascaro, vai ter as informações, pode participar. Então é uma conferência, daqui 2 semanas, uma conferência também para a Federal do Espírito Santo. O Leonardo, inclusive, tem até hipótese de depois transmitir em algum horário da programação essa minha conferência, tratando sobre os temas do cancelamento, um tema fundamental, porque é o tema dos liberais, das ONGs, enfim, é o tema do imperialismo. Então, quem sabe transmitimos uma coisa como essa também, temos muito também de atividade. Não, e tocando sobre esse aspecto, né, na verdade, você foi vítima de um veículo de comunicação internacional, imperialista, que se apresenta como um veículo de esquerda, né? E acho, Alisson, que eles ainda devem muitas explicações, né? Por que fizeram o que fizeram com você, né? E agora a gente vê a USP, a Universidade de São Paulo, numa situação delicada. Eu sei que você talvez não possa falar, tem um procedimento lá aberto, mas pelas informações que se tem no processo, qualquer ato que se cometa contra você será uma violência. Eu acho que eles também estão em dificuldades para perpetrar o ato maligno, vamos dizer assim, né? Eles não têm nada, é vento. Então, veja a desgraça que é isso. Por isso eu volto a dizer, esse bananinha é um problema, liberais são do mesmo naipe, apenas o bananinha é tosco e os liberais fazem colóquio para matar o mundo.
Exatamente. Obrigado, Alisson. Boa sorte. Obrigado, e a gente vem em breve. Daiane, todas e todos, Denise Assis, toda a equipe. Obrigado. Valeu, até breve. Obrigado. Abraços. Tchau, tchau. Daiane, tudo bem? Tudo caminhando. É curioso, né, essa sensação da gente, de repente, chegar para uma live, para uma transmissão e descobrir que o Império está em guerra contra o Brasil. Essa é a realidade. O que está acontecendo hoje é uma guerra dos Estados Unidos contra o Brasil e os brasileiros. Né? É o governo Trump, né? O Trump tem essa característica. É uma extrema-direita que se movimenta muito de forma pirotécnica, né? Às vezes, esse movimento todo tem um objetivo que está muito por baixo ali. O papel nosso aqui é justamente trazer esses elementos, porque faz muita pirotecnia, faz muito barulho, assina o documento, bota a semana que vem, fala com um, bota muita gente para falar e usa a internet, e por baixo vai conduzindo um caminho que a gente tem que ficar atento, né? Quais são os interesses do Trump, do governo Trump, dos Estados Unidos com a América Latina, por exemplo. Né? Mas por mais que seja assim, o governo Trump, quer dizer, ele está no comando, né? Ele está no comando dos Estados Unidos. E é interessante, o Lula vinha adotando uma postura relativamente branda, né? Dizendo, não, olha, eu quero mostrar para o Trump que ele foi enganado pelo Eduardo Bolsonaro, que recebeu informações equivocadas. Obviamente, quer dizer, o Trump e o Bolsonaro fazem parte da mesma organização, que é a Internacional Fascista, né, que ela não existe formalmente, mas é uma rede de políticos de extrema-direita. O que os Estados Unidos fizeram com o Brasil no dia de hoje é um ato de guerra. Né? É um ato de guerra, e como é que o Brasil, país mais fraco, vai responder a esse ato de guerra? Eu acho que é essa questão que está colocada, né? Quer dizer, é uma situação extremamente complexa que o Brasil nunca viveu, de ser, na verdade, alvo de uma guerra declarada pelo país mais forte ainda do ponto de vista militar, econômico, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas quem que vai estar aí com você? Você tem convidados aí, não? Tem a Denise, ela está dizendo que não está conseguindo entrar, enfim, estou aguardando ela aqui, mas pode deixar que eu conduza aqui. Não, vamos ficar aqui e vamos trazer o Alisson enquanto a Denise não chega aqui, então. Ai, que ótimo, prazer sempre falar com ele. Até, Alisson, para você cumprimentar a Daiane aqui conosco, a Denise está chegando aqui também. Eu queria até aproveitando isso, quer dizer, eu estava classificando esse ato americano como um ato de guerra aqui contra o Brasil, né? Você acha que no limite isso pode virar uma ação militar só para... E a gente vai ter a Denise chegando aqui em instantes, né? Que também entende muito sobre a situação militar. Agora ela apareceu aqui para a gente. Vamos só ouvir o Alisson responder essa questão e a gente faz a transição aqui para a Denise. Como é que você vê, Alisson? Matando essa curiosidade, pode chegar a esse nível de violência? Eu quero lembrar que a própria Denise Assis, ela... Então vamos trazer a Denise aqui, vamos trazer a Denise também, pronto. Opa, tudo bem, Mascaro? Que prazer encontrar. Tudo bem, Denise, só ajusta a sua câmera um pouquinho, porque ficou meio cortado aqui em você. Isso, melhor. Mais um pouquinho, se der, mas diga lá, Alisson. No sábado para o domingo, Denise Assis nos deu um presente na TV 247. Eu, inclusive, tive a ocasião de escrever ao Leonardo Atushi dizendo sobre isso, que foi esta apuração que ela, como uma enorme jornalista, também especializada, não só, mas também especializada no mundo militar, nos deu desta, eu diria, deste fervilhar dos militares do Brasil no que tange a relação com os Estados Unidos e no que tange também com esta contenda do trumpismo. E uma questão que eventualmente deva ser explorada é o bolso dos militares, e a própria Denise Assis nos deu essa condição de poder refletir. Os militares chineses teriam condição, e russos, na sua indústria militar, de abrir portas com os militares do Brasil para, eventualmente, tentar vender produtos desses dois países? Porque se isso acontecer, nós começamos não apenas a fazer um processo de, eu diria, fala, nós começamos a fazer um processo de transferência tecnológica, de tal modo que o avião da Embraer, que eu dei o exemplo, e com ele eu quero só concluir essa parte. O avião da Embraer, que eu disse, poderíamos vender para a empresa do Brasil, montar uma empresa brasileira. Qual é a única dificuldade disso? Tecnologia, porque muitas peças vêm dos Estados Unidos. Se nós fizermos um acordo muito rápido com a China e com a própria Rússia, os Tupolevs, Antonovs e outros mais da Rússia, que tem tecnologia muito boa, nós poderíamos substituir praticamente tudo que tem no avião da Embraer por China e Rússia. Aceitaremos fazer isso? Os militares do Brasil aceitam o cargueiro
que seja feito com peça chinesa? Via de regra, não. Então, será que é por aí que nós podemos tentar ver se negócio por negócio o chinês lucra mais para o exército e os militares do Brasil? Então, eu queria dizer que isso é uma reflexão que a própria Denise Assis nos aponta muito para pensarmos, porque por aí, quem sabe, os militares do Brasil, não pela ideologia, mas por money, dinheiro, se animam em algum momento. Exatamente. Denise, algum comentário aí? Diga. Sim, o meu artigo apontou exatamente para isso. Eles mandaram um recado absolutamente duro, se meteram numa conversa que não era deles, exatamente para impor a ideologia e para dizer China e Rússia não, mesmo eles tendo feito um exercício com uma equipe de militares chineses no meio do ano passado, entraram em contato, mas eles estão arraigados, apegados naquela velha ideologia de que Rússia e China são comunistas e eles não negociarão com a China e a Rússia. Foi o recado que eles mandaram para o Lula. Então, infelizmente, eu digo isso no artigo, quando os Estados Unidos radicalizarem e disserem não vamos mais vender, como que eles vão se virar, a não ser apelando para esses mercados? Eu quero ver o que eles vão fazer, mas o recado foi muito duro nesse sentido. Ideologia, em primeiro lugar, aquela velha ideologia que eles ainda ensinam as antigas lições nos quartéis, como cantou Vandré, eles estão apegados àquilo, e China e Rússia, eles não negociam. Eu acho isso um absurdo. Foi a denúncia que eu fiz, repercutiu bastante, segundo o Léo, o artigo, exatamente porque eles mandaram esse recado. É isso, gente. Bom, eu vou sair aqui. Alisson, obrigado. Vou deixar aqui Daiane. Obrigada, Alisson. Abraços, valeu. Tchau, Léo. Obrigada.